Boa tarde a todos. Agora então eu vou passar a palavra para o Renato Guilherme Góes, que é presidente do Programa Estadual de Regularização Cidade Legal. Ele tem especialização em interesses difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e ele é assessor executivo da CDHU. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da doutora Luísa para estar aqui e falar com uma classe de juristas tão engajada quanto os membros da Defensoria Pública. Tenho amigos na carreira, acho uma carreira que só tem a crescer, não pela normatização vigente, mas sim pelo engajamento dos seus membros, que a cada dia demonstram mais a importância deste órgão. Quero agradecer também ao Dr. Felipe, parabenizá-lo pela palestra e a todos que aqui se encontram. Inicialmente eu posso tranquilizá-los que eu não vou cansá-los. Eu não vou repetir tudo que o Dr. Felipe falou, como eu havia imaginado, né? Toda a parte conceitual, de modalidades, de procedimento. Eu vou dar mais um testemunho do que eu penso, em razão até da atividade profissional que eu desenvolvo hoje, e a respeito desses problemas que o Dr. Felipe levantou. Desde 2009, mais precisamente julho, quando a medida provisória que criou Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária urbana foi convertida em lei, ventilou-se essa expressão, uso capião administrativa, uso capião extrajudicial. Acho que ela deriva até de artigos de um desembargador do Estado de São Paulo, de um registrador do Rio Grande do Sul. Então, a doutrina jurídica começou a falar em regularização fundiária e em uso capião administrativo. Da leitura da Lei 11.977, lá por volta do artigo 60, onde regra esse procedimento que o Dr. Felipe trouxe, da demarcação urbanística, do projeto de regularização fundiária e da concessão do título de legitimação de posse, ele ao final diz que, passados 5 anos do registro da legitimação de posse, converte-se em propriedade, em razão da aquisição por uso capião, nos termos do artigo 183 da Constituição Federal, uso capião especial urbana. Mas se nós lermos um pouco antes esta mesma lei, nós identificaremos um sério problema. Qual seja, lá fala que a demarcação urbanística se aplica sobre área pública, sobre área privada e sobre ambas. Então, esse procedimento de demarcar urbanisticamente, no caso, um assentamento irregular, pode envolver área pública. E diz que, uma vez demarcada, averbada a demarcação, registrado o projeto, gera-se um título e se converte em propriedade em razão de uso capião. Cria-se um sério problema, porque a Constituição do Estado a Constituição Federal não permite a uso capião de bem público. Então, como resolver esse problema? Estamos diante de uma lei inconstitucional, a 11.977, por criar a uso capião de bem pública? Ou a legitimação de posse não é uma uso capião administrativo? Eu defendo que não é. Sob pena de nós perdermos a aplicação da lei. Concordo com o Dr. Felipe quando ele traz as modalidades de uso capião. E acrescento apenas uma que ele deixou de citar na minha ótica. A uso capião indígena, prevista no Estatuto dos Índios,
que eu tomei conhecimento ontem, relendo todos os artigos que tinham a respeito do tema. A legitimação de posse, ela sim reconhece uma posse, mas é um ato dado pelo próprio poder público. Então estaríamos diante do poder público abrindo mão do seu patrimônio para concedê-lo a quem lá reside e não tem condições, no caso de uma regularização do interesse social. Ou seja, para mim parece mais uma doação, por exemplo, a legitimação de posse, uma doação com um encargo, porque a pessoa tem que nele residir por 5 anos, não pode ter outros imóveis e condições. Mas eu não trataria a usucapião administrativa, ou melhor, a legitimação de posse, como uma modalidade de usucapião. Mas por que surge isso? Será que o legislador não parou para pensar que ele estava usucapindo, permitindo a usucapião sobre um bem público? Eu acho que isso, o Dr. Nalini explica muito bem em uma das obras dele, chamado Direitos que a Cidade Esqueceu. O Dr. José Renato Nalini, presidente do tribunal, lançou uma obra há alguns anos atrás, onde ele trata da disparidade dos princípios constitucionais e da realidade desses mesmos princípios e direitos. Então ele fala de moradia, previsto constitucionalmente, ele fala de direito à vida, à segurança e tantos outros direitos na Constituição, e a sua real eficácia no mundo nosso, do dia a dia. E ele faz uma crítica, talvez a mais severa que eu já tenha lido em uma obra, por um jurista. Ele fala: a culpa é nossa, nós, cidadãos, e principalmente nós, bacharéis em direito, que permitem que se elaborem textos normativos da escola de uma Constituição da República e que não dê aplicabilidade a ela, que não se dê eficácia a ela. Permitem que sejam feitos textos e esses textos sofram alterações e nós depois tenhamos que ficar aqui buscando maneiras de se aplicar em razão da impossibilidade fática, como é o caso dessa usucapião. Ela só tem uma aplicabilidade, eu vou falar mais ao final, respondendo a pergunta do Dr. Felipe. Ela não serve para nada, essa usucapião extrajudicial. Perdão, nem é uma usucapião. O procedimento de usucapião, o procedimento extrajudicial de usucapião, concordo com o Dr. Felipe, não é uma modalidade nova, é um mero procedimento. Temos dois, o judicial e o extrajudicial. Ele não tem efeito prático algum. Ele não resolve nada. Ele só cria problemas. E a culpa, repito, é nossa. Estávamos quinta e sexta-feira passada, lá na Baixada, num evento no Guarujá. Primeiro Fórum de Regularização Fundiária da Baixada Santista. Os 9 municípios da Baixada. Estava lá o Dr. Nalini, que deu a palestra inicial. Inclusive, durante a palestra, eu recebi um WhatsApp de um defensor público, do Júlio, meu amigo de São José do Rio Preto, que eu tinha acabado de colocar a foto e ele me cutucou, falando: cadê o defensor aí, no meio dessas pessoas que estão? E eu falei: de fato, a organização do evento pecou, porque não fez o convite ao defensor público, que eu acho que tem que participar sim, cada vez mais na regularização fundiária. Está aqui o colega agora já. E o Dr. Nalini trouxe um dado que eu não conhecia. Ele disse que o Brasil tem mais faculdade de direito do que o resto do mundo. Ou seja, para que serve isso? Cadê os bacharéis de direito que não conseguem sequer dar palpite para que saia uma lei decente no nosso país? Uma lei que tenha alguma eficácia. Isso é um sério problema. E nós, eu assumo a minha responsabilidade, somos culpados disso. Em deixar que os legisladores apresentem projetos, ainda que feitos por bons juristas, e depois façam todas as alterações a bel prazer, defendendo interesses, sabe-se lá de quem, fazendo adequações absurdas. Respondendo uma das perguntas do Dr. Felipe, a redação original do Código de Processo não trazia essa questão da discordância, mas a ausência presumia-se a anuência. Só que um deputado, eu não consegui levantar ontem,
porque foram centenas de emendas ao projeto, eu não consegui no site do Senado descobrir qual foi a razão que ele levou, ele foi lá e tirou a anuência e pôs discordância. Ele acabou com a usucapião, do procedimento extrajudicial de usucapião. Esse procedimento, ele é um pleito antigo, só para que os senhores saibam, a título de história, ele é um pleito antigo dos registradores de imóveis do Brasil e dos tabeliães. Ele se espelha numa escritura declaratória de posse feita em Portugal. Lá, essa pessoa, o morador de um imóvel, vai até o tabelionato, declara-se possuidor, apresenta os documentos, e aí é uma escritura, não chega a ser uma ata notarial, apresenta seus documentos, suas testemunhas. Publica-se edital e encaminha-se ao registro de imóveis. Ponto. Se alguém que se declarou na posse por 10, 15 anos, não sei os prazos de lá, e assina isso, ela que corre o risco de ser acionada judicialmente pelo verdadeiro proprietário tabular. Não demanda uma anuência expressa de ninguém. E foi copiando esse modelo de Portugal que levaram aos ministros e membros da comissão que elaboraram o Código de Processo Civil, a minuta do Código, o anteprojeto, essa ideia. Então, no início, ela era mais simplista. Era exatamente, olha, apresenta a documentação que você tem, traga suas testemunhas e isso vai ser registrado. Publica-se edital, mas isso vai ser registrado. Sem expressa anuência de ninguém. No Brasil, para variar, é tudo ao contrário. Né? Se o mundo vai para um lado, nós vamos para o outro. Nosso Congresso, então, não tem nem o que se falar, porque senão a gente não para de falar hoje. Né? Mas, para mim, não estamos diante de modalidades de usucapião. Nem o caso de legitimação de posse, nem o caso do extrajudicial previsto no novo Código de Processo. Para que os senhores tenham uma ideia, o título legitimação de posse, ele é uma criação tupiniquim, é uma criação brasileira, do ano de 1850. Ele vem do Estatuto da Terra, que usou a primeira vez a expressão de legitimar posse. No Brasil, talvez por falta de criatividade jurídica, empresta-se nomes para finalidades diversas. Então, o título de legitimação de posse, criado em 1850 com uma finalidade, foi absorvido pelo próprio Estado de São Paulo, e aí eu não vou me recordar a lei e o ano, porque tem lei estadual falando em legitimação de posse de terras devolutas do Estado, não com o intuito de transferir, mas apenas regularizar aquela situação possessória. Depois veio o legislador em 2009 e inventa a legitimação de posse, que a doutrina fala que é um usucapião administrativo. Essa foi a crítica do Dr. Nalini no evento de sexta-feira. Olha, se nós temos tanta faculdade de direito, mais que o resto do mundo, por que nós temos que aplicar o direito desenhado, copiado do direito romano? Será que nós não temos juristas suficientes para evoluir com o direito? Será que nós precisamos pegar emprestado o nome da usucapião, criado lá na lei de 12 tábuas, e trazer para cá, para uma realidade atual? O direito, ele tem a função de regrar a sociedade. Se ele não consegue regrar a sociedade, ele pega a razão de existir. Será que um direito pautado no direito romano se aplica hoje? A nossa sociedade tem a mesma evolução intelectual que de antigamente? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós teremos que criar outros instrumentos jurídicos para resolver os nossos problemas. E não pegar instrumentos jurídicos criados e tentar adequar essa realidade. Nós temos que mudar essa maneira de agir juridicamente. Pois bem, mas o Código usou a expressão usucapião. E o que me chama a atenção, nesse código, nesse artigo 1071, ou 216A da 6.015, é que ele deixou o usucapião de uma maneira muito simplista. Por que de uma maneira muito simplista? Por exemplo, a usucapião é uma forma de prescrição. É uma prescrição aquisitiva para quem recebe o imóvel e uma prescrição extintiva para quem perde o imóvel. E onde fica a análise das causas interruptivas e suspensivas da prescrição?
Quem vai fazer? O tabelião de notas vai se recusar a lavrar a ata em razão do titular imobiliário ser um menor de idade, um absolutamente incapaz? Situação que não se corre a prescrição extintiva, por sua vez, ele também não tem direito ao usucapi. Quem vai analisar o registro de imóveis vai fazer uma análise dessas questões? O código não fala. Os artigos que constam hoje sobre esse tema não trazem uma solução para essa questão. E o imbróglio só aumenta a hora que a gente tenta equiparar esse procedimento criado aí, ou pela legitimação de posse, ou pela extrajudicialização da usucapião, quando a gente compara com os efeitos da usucapião, do Instituto Jurídico Usucapião. Qual é o principal efeito? Transferir a propriedade. Como? Sem os vícios da relação jurídica pregressa. É um modo de aquisição originário. Não se vincula. Se é um modo de aquisição originário, para que eu preciso da anuência do titular tabular? Então, o usucapião, entre parênteses, extrajudicial, não é mais modo de aquisição originária. Porque se eu dependo de uma anuência do titular, ele perdeu razão de ser. Não era mais fácil criar um outro nome para esse instituto do que estragar a história da usucapião, tentando simplificar? Eu, sinceramente, doutor Felipe, não vejo muitas possibilidades de uso. Não posso falar nenhuma, porque a mente humana é muito criativa. Mas eu não vejo nenhuma para o bem. Tudo que a gente se vislumbra da utilização dessa usucapião extrajudicial é para fazer o mal. Vejam a situação da sonegação fiscal. É para isso que serve a usucapião extrajudicial criada pelo novo código. Eu tenho dívidas, sou titular imobiliário de um imóvel, devo para vários, e eu quero fraudar. Vamos falar da fraude a credores. Você vai lá, faz uma ata, se apresenta como possuidor do imóvel, eu sou notificado e concordo. Não, é dele, ele está na posse. Registra-se. Modo de aquisição originária com a anuência do titular. Aberração. Tudo bem. E os credores meus? Azar deles. E a sonegação fiscal? A usucapião, o registro da usucapião não tem recolhimento de TBI, porque não tem compra e venda. Não tem recolhimento de TCMD, porque não é uma doação. É um modo de aquisição originário. Quem ganha com isso? Quem ganha com a usucapião extrajudicial? Senão o esperto, o sonegador, aquele que não quer cumprir a lei. Vamos trazer ela então para a questão da ordenação urbanística da cidade, que é o problema da regularização fundiária que eu milito. O bairro é irregular. E aqui eu faço uma crítica, com o devido respeito a todos que pensam o contrário, principalmente os magistrados que emitem decisões nesse sentido. Eu sou flagrantemente contrário ao usucapião judicial no caso do loteamento irregular. Não é solução para o problema dar uma matrícula, dar uma decisão judicial e determinar a abertura de uma matrícula no meio do nada, sem infraestrutura, sem loteamento previamente registrado. Como é que se descreve aquele lote que aquela pessoa humilde vai pedir ao juiz a propriedade? Você está de frente para qual rua? Nenhuma, porque não tem loteamento registrado. Você confronta com qual lote? O 1, o 10 ou o 15? Nenhum, porque não tem loteamento registrado. Então isso não resolve o problema. A usucapião judicial, ela aumenta o problema da desordem urbanística. Se os juízes querem dar decisões que têm obrigações de fazer severas ao poder público para que ele cumpra a sua função e ordene urbanisticamente. E titule aquele cidadão dentro de um procedimento de regularização fundiária. Porque a usucapião, do jeito que vem sido usada, não está resolvendo o problema. Aí a gente nota acórdãos, como teve recentemente do STF, não sei qual foi a excelência que deu, mas ele fala que a usucapião, a propriedade, ele está garantido constitucionalmente e não pode ser limitado por legislação infraconstitucional. Ou seja,
interpreta-se que o direito à propriedade, via uso capião, ele é absoluto. Ele se sobrepõe a outros direitos constitucionais também. Detalhe, a uso capião, em regra, é um direito individual. Como pode se colocar sobre a ordenação da cidade, que é um direito coletivo, e também previsto na Constituição Federal? Como pode colocar um direito individual de um beneficiário de uma ação de uso capião, dizendo que ele é absoluto e se sobrepõe à função social da propriedade? Na minha ótica, a função social da propriedade não se restringe a dar casa, mas sim a dar dignidade àquela família. Então, reconhecer uma uso capião e falar você é dono, você não está fazendo a função social da propriedade. Você está gerando um problema. Porque tem decisões judiciais de uso capião reconhecendo lotes no meio do nada, distantes do perímetro urbano. E aí o município se vê, ou o poder público como um todo, se vê compelido a levar transporte público àquele local, a levar coleta de lixo àquele local, rede de coleta de esgoto, sob o argumento que é um direito constitucional do cidadão. E ele está se sobrepondo a direitos coletivos muito mais importantes. Pois bem, continuando a minha fala, eu só vejo a aplicação dessa uso capião para o mal. Em que sentido? A sonegação fiscal, como eu disse. Ninguém mais vai querer fazer escritura. Para que eu vou fazer escritura se eu tenho que pagar tributo? Se eu posso ir na ata notarial, que também não é barato, mas é mais barato que o tributo, pagar R$300 e a pessoa vai lá que eu vou ser notificado, eu concordo, viu? Não vou precisar nem sair de casa. É para isso que serve esse procedimento extrajudicial de uso capião. Para burlar a própria legislação. Para criar mais parcelamentos do solo clandestino. Eu sou um loteador criminoso. Fiz um loteamento ou um desmembramento com 10 unidades habitacionais. Estou prestes a ser processado pelo crime. Ministério Público no meu pé. Defensoria Pública no meu pé. Vamos rapidinho, chama os 10, lavra uma ata, registra, acabou o loteamento irregular. Está todo mundo titulado, bonitinho, mas eu não doei área. Azar do poder público. Não foi ele que criou esse negócio chamado uso capião extrajudicial? Não foi ele que obrigou a pessoa que vai se beneficiar a colher a assinatura do titular imobiliário? Gente, isso não vai funcionar nunca. Por bem, jamais. Gera a desordenação urbanística, desrespeita a função social da propriedade. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, doutor Felipe. Em razão das suas ponderações. Olha a dificuldade de se aplicar isso. Exige-se a assinatura do titular de direitos, não apenas do direito de propriedade. Qualquer direitos averbados ou registrados na matrícula. Na matrícula do bem usucapido? Não. Nela e na dos confinantes. Então, se você está usucapindo um imóvel que tem 200 confinantes e que cada um tem uma hipoteca, tem uma alienação fiduciária, tem uma dívida trabalhista, tem uma cobrança, você cidadão do bem, nunca vai conseguir atingir essa uso capião. E para ajudar, eles tiraram um rito especial do novo código. Então você não tem mais rito especial no código, você tem um mecanismo extra que, a meu ver, com devido respeito a quem pensa de maneira diversa, não vai se atingir efeito algum e vai jogar todo mundo para o judiciário de novo, sem rito especial, com um complicador a mais, porque ao novo código, como o doutor Felipe disse, lá no artigo 246, determina a citação pessoal de todos os confinantes. Como você vai achar 200 confinantes, 300, 500? Se a uso capião judicial hoje, quanto tempo demora? Quem milita nessa área? Quanto tempo demora uma uso capião judicial no nosso estado? No Poder Judiciário? 5 anos? 4 anos?
Imagina com citação pessoal de todos os confinantes. E a mutabilidade desses confinantes? A hora que você for terminar a citação, metade já vendeu, já morreu, não tem espólio. Senhores, o meu recado é nesse sentido. Expert em direito é o Dr. Felipe. Eu apenas vim aqui para manifestar a posição de quem atua na regularização fundiária, de quem diariamente lidar com os problemas fundiários do Estado todo. Tenho mais de 10 mil bairros para trabalhar, mais de 1,5 milhão de unidades habitacionais para resolver. E aí a gente vê pessoas engajadas achando, nossa, agora vai resolver o problema. Todo mundo vai conseguir a uso capião, vai resolver o problema. Não, só vai aumentar. Porque você dificultou o procedimento, que pese você tirou do judiciário, você engessou de tal forma que ele não usa. A população vai ficar mais descrente ainda na solução. Ninguém quer ir mais para o judiciário. Enfim, nada se resolve no nosso país. Tudo se posterga. Essas são as minhas manifestações e eu estou aberto a qualquer questionamento. Obrigada, Renato, pela sua fala, em nome do Núcleo. Esse evento, a ideia era não só capacitar os defensores, incentivá-los na atuação. E hoje, na parte da manhã, o juiz da Fazenda Pública, ele trouxe um lado mais crítico, pessimista, e agora vem você. Não sei se os colegas vão ficar assustados, nunca mais vão querer assistir um evento do Núcleo. A remover na próxima... Só não precisa te convidar, pronto. Não, imagina. A gente agradece. Na verdade, é assim que a gente vai crescer e conseguir apresentar novas teses para enfrentar os problemas e criar soluções, né? Eu tenho um café. A gente vai abrir para perguntas. Se eu puder, eu quero fazer uma. Renato, em relação à sua crítica nos loteamentos irregulares, a gente tem muitos casos de famílias, comunidades que procuram o núcleo e existe uma insegurança nas comunidades muito grande em relação à posse. Eu concordo com você, acredito que a grande maioria concorda, que a uso capião não resolve o problema. Ela não traz saneamento, ela não... Muitas vezes as famílias elas têm que, de fato, elas têm que sair daquele local por força de risco para a própria vida delas. Mas, como enfrentar a seguinte situação? As comunidades elas enfrentam riscos de remoção, seja do poder público, que é provocado pelo MP, seja por um particular. E aí, eu acredito que muitas vezes a uso capião aumenta assegura no futuro de uma remoção, por exemplo, uma indenização. E aí, não que elas tenham que ficar lá, mas esse título pode ser que ajude numa indenização e num futuro reassentamento em algum local. A gente acompanha diversas ações em que as famílias são removidas e a posse não gera, no caso concreto, nenhum direito a elas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Felipe, eu separei aqui umas... Você foi falando, eu fui pensando. Em relação à ata notarial, a gente tem lá no Núcleo um procedimento que cuida de declaração de posse. E o Núcleo já fez uma consulta na Corregedoria que deu um parecer dizendo que a gente pode registrar essa declaração de posse de usuários assistidos e esse documento vai sair de forma isenta de custas. Se isso não poderia se aplicar à ata notarial, se não seria o caso do Núcleo já movimentar, a Corregedoria já tem um parecer favorável nesse sentido. Você estava falando, eu estava refletindo sobre isso. Principalmente, acho que o Renato, registrador de públicos, dá uma ideia, principalmente se a ata notarial não exigir do registrador uma ida na comunidade. Se for só o que... Lembra que você falou sobre ou uma vistoria no local, mas sendo uma declaração só do possuidor. Se a gente não poderia interpretar de uma forma sendo através, por exemplo, da defensoria, se a gente não conseguiria essa gratuidade para a ata notarial. Essa é a primeira dúvida que eu fiquei pensando quando você falou. A segunda, em relação ao uso capião extrajudicial. Você acredita possível
a gente formular um pedido no cartório da usucapião extrajudicial quando, em face de A, do titular, quando esse mesmo usuário ele é réu em possessórios ou custódios. Aí ele é defeso ingressar com uma ação de usucapião. Mas ele poderia fazer a usucapião extrajudicial, esse procedimento? Será? Eu fiquei com essa dúvida também. Principalmente se forem pessoas diversas. Outra coisa, você falou da intimação da fazenda, do parágrafo 3º. Se o CPC, o novo CPC, não exige mais a intimação da fazenda, seria razoável a gente exigir essa intimação, ou a ciência, se não me engano você falou ciência, da fazenda, União, Estado e Município, na usucapião judicial? Não estaria mais prejudicial que o próprio rito judicial? Acho que também não faria sentido, não sei. A última é em relação... no caso de não concordância, a gente vai ter uma impugnação na usucapião judicial. E aí você falou numa distribuição direta ao juiz competente. Eu tive dúvidas aí. Algumas. Primeiro, o usuário, ele quer... o cartório de imediato, ele já encaminha? Já tem impugnação, ele já encaminha para o judicial? Pode ser que eu quero arriscar o administrativo, mas eu não quero arriscar o judicial. E outra, você, na judicial, a gente sabe que a gente tem que demonstrar de uma forma bem robusta, ao menos dos assistidos da defensoria, ao menos na comarca de Guarulhos, a gente tem que instruir com muita coisa. Não dá pra... A gente tem dificuldade, inclusive, de não instruir com planta, mesmo com a alegação de acesso à justiça, a gente tem dificuldade. Então, você falou em já julgar diretamente. E não tem prova nenhuma, não tem quase nada no procedimento do cartório, do registro. E aí você já encaminha para o juiz, sem anuência do usuário. Quem vai acompanhar? A rigor, ele tinha alguma verba para pagar o advogado para fazer um pedido inicial, mas uma ação de usucapião longa, talvez ele não tenha essa condição. Talvez ele não tenha interesse. E tendo interesse, ele não produziu prova. E não produziu prova e o juiz já vai julgar? Eu fiquei com essas dúvidas. Bom, com relação à questão do usucapião judicial, eu acho que o direito àquela indenização, se porventura a população tiver que ser removida do local, eu acho que o direito à indenização ele é inerente à omissão do Estado, do poder público, independentemente de ter uma decisão judicial registrando aquela propriedade ou não. Porque para se remover, vai se cadastrar, vai se conhecer quem lá reside, né? E a remoção hoje, senão invasões recentes, né? Falando no caso da regularização fundiária, que são núcleos consolidados, né? Implantados há décadas, ela não promove a remoção. A remoção são para ocupações iniciais ou para áreas de risco à vida humana. Do resto, busca-se uma regularização fundiária no sentido de regularizar onde lá está. Porque não tem para onde você levar a população. Então eu não vejo aumentar o risco de prejudicar a população. Nós temos muitos casos no núcleo e muitas vezes as famílias até são ressentadas, mas o imóvel é financiado. E aí, nesse caso, com o usucapião, a pessoa deveria ter a unidade já quitada. Já que ela tem uma moradia, ela vai ser reassentada pela CDHU. A pessoa tem que pagar o financiamento, ainda que subsidiado, um valor reduzido, mas a rigor ela já está, ainda que num loteamento irregular, ainda que sem acesso a serviço público, sem pavimentação, ainda numa situação extremamente precária, aquela família está minimamente resguardada com a habitação dela lá. E com um título que hoje a gente sabe que, pelas ações que a gente ingressa no judiciário, faz toda a diferença. Um papelzinho dizendo que o nome dele no cartório. Só complementar, até muitas das decisões judiciais que eu tenho visto na questão da usucapião, elas não são nem registráveis. Por quê? Chega no cartório de imóveis, aquele bem, ele não tem uma localização certa. Ou ele tem e não está no perímetro urbano.
não tem uma verbação de urbano. Então o registro de imóveis se recusa a aceitar aquela decisão sob o argumento de que é uma área menor, sem uma área menor ao módulo rural, sem a devida inclusão no perímetro urbano. E que para isso necessitaria de um cadastro do município, e o município se recusa a fazê-lo. Aí tenta-se como rural. Então vamos permitir a inclusão daquela sentença, tratando o imóvel como rural. Por ser menor ao módulo rural, o INCRA também não emite o cadastro de imóvel rural. E aí não se atinge, ou seja, nem como urbano, nem como rural, os requisitos da Lei 6.015 para o registro de um título, que a sentença assim é considerada. Ou seja, a pessoa muitas vezes ganha a ação de uso capião e não consegue sequer registrá-la, caindo mais em descrédito ainda todo o sistema jurídico nosso. Bom, vamos lá, rapidinho. Só fazer um comentáriozinho pequeno na apresentação do Dr. Renato, parabéns. Foi para mim uma montanha-russa de alegrias e tristezas. Fiquei triste quando realmente percebi o erro aqui de nomenclatura do campeão administrativo, embora a lei remeta para o 83, realmente tem o problema do bem público que está lá na da anuência e da concordância. Eu fiquei feliz quando você assegurou que era a anuência, o silêncio era a anuência que foi trocado na última hora por concordância, porque imaginar um processo legislativo desde o início voltado à anuência ou era ilógico ou irracional, né? Agora já deu para perceber que foi mal intencionado mesmo. Na fraude contra credores e fraude de execução, fiquei triste realmente. Os campeões serviçal realmente vai poder ser utilizado para fraudar. E aí eu fiquei feliz quando eu imaginei um loteador criminoso concordando com o uso campeão extrajudicial, obviamente do ponto de vista aqui dos nossos problemas na defensoria, que me assusta também. Não, eu concordo e entendo toda a questão fundiária, mas me assusta também na defensoria quando um juiz dá, e aqui não, obviamente, um crítico ao juiz, enfim, quando uma decisão concede, por exemplo, uma rescisão de um compromisso com reintegração de posse num loteamento irregular, né? De tudo contra contra a 6976, contra a exceção do contrato não cumprido, né? Você não cumpriu, o senhor não cumpriu mesmo, mas não, você está inadimplente, rescinde, mesmo sem ter registrado e executado as obras. Então, entendo perfeitamente do ponto de vista fundiário, a questão do campeão no imóvel, no lote irregular, mas também essas ações de rescisão contratual com reintegração de posse, enfim. Vamos lá. Com as perguntas da Luísa, que eu não sei responder quase nenhuma. A primeira do TJ da Corregedoria. Acho que sim, acho que o núcleo já poderia provocar, e eu acho que o núcleo poderia provocar, inclusive, dizendo, olha, TJ, dá para, inclusive, interpretar aquele silêncio lá como anuência administrativamente, que acho que já melhoraria também. Aí já aproveita e coloca também, ó, sumiu o parágrafo 2º no CPC, na partilha e na partilha no divórcio e na herança. Sumiu lá, vai continuar mantida a gratuidade ou não vai? Já aproveita o embalo, já que vai a dúvida para lá. Né? Em relação à ata notarial, acho que sim, acho que o núcleo já poderia questionar. Na sua pergunta sobre as pessoas diversas, o 923, perdão, do Código Civil, ele permanece vedando a discussão de ações petitórias na pendência de ação possessória, né? Vedando, aí separando, que a gente chama de separação dos juízos possessórios e petitórios. Realmente propor uma ação de uso capião, iniciar um procedimento extrajudicial de uso capião no cartório enquanto tramita uma ação possessória sobre aquele mesmo imóvel, ainda com um terceiro, que seja um terceiro, não aquela pessoa que está sofrendo ou movendo a ação possessória. Obviamente o bem é objeto de litígio lá, e aí tem sinceramente mesmo, também, ou então juntar essa certidão demonstrando que não há litígio sobre o bem imóvel, né? Sobre o bem imóvel, obviamente na pessoa do titular de direito real, tá?
Se bem que a pessoa titular de direito real abrangeria a petitória, né? A possessória, enfim, pode ser dois possuidores que não são titulares de direito real litigando, com a posse autônoma aí, como a gente inclusive costuma dar a interpretação. Ciência da fazenda pública. Fazenda pública no sentido amplo, né? Embora o procedimento não diga, por exemplo, eu citei aqui nesse ponto o próprio professor Flávio Tartucci, que já diz, olha, tem que continuar dando ciência mesmo no procedimento judicial, porque pode ter interesse, e aí se tem interesse, se a área da União, do Estado, do município, eu acho que tem até interesse disponível, enfim, interesse coletivo, e aí eu acho que mesmo sem a previsão expressa, tanto num quanto no novo, eu entendo, como não tem mais procedimento especial, previu expressamente no extrajudicial, e no judicial eu não tenho mais dispositivo. Mas eu acho que aí, contra a ciência da fazenda pública, acho que continuaria. E quanto à impugnação, tem a última parte do parágrafo 10, ele diz que no caso de impugnação do pedido de usucapião extrajudicial, pelo titular de direito real, pela fazenda pública em sentido amplo, ou por um terceiro interessado, cabe ao requerente, ou seja, aquele que ofereceu o pedido ao possuidor, emendar a petição inicial para adequá-la ao procedimento comum. Tá? Ele necessariamente precisaria emendar, o juiz remete, imagino que o cartório remeta ao juiz competente, o juiz competente deve fixar prazo para aquele requerente emendar a petição inicial. Acredito que aí esteja solucionado o problema de litigância obrigatória. Se ele não quiser continuar, muito provavelmente esse procedimento judicial aí, que não é uma ação, né, será extinto sem resolução do mérito. Se ele emendar a petição inicial e falar, vamos em frente, que eu quero reconhecimento judicial, acho que aí sim o processo se inicia. A minha ideia de ver um ponto positivo, é que você falou de produção de provas, etc. Eventualmente, os documentos juntados no cartório, que não são públicos, a ata, comprovantes de impostos e taxas, por exemplo, que comprovam o período da posse, as certidões, a planta, o memorial descritivo, sem assinatura, obviamente, porque teve impugnação posterior, isso foi remetido para o juízo. Eventualmente, eu acho que esse procedimento já vai estar em estado avançado de instrução, se não completo, em estado avançado de instrução. E aí, haveria necessidade de uma prova complementar, se o caso, às vezes uma prova testemunhal, ou o juiz achando que já está demonstrada a posse ali, porque as partes vejam, muito provavelmente o titular de direito real, inclusive, vai ter impugnado todos os aspectos da modalidade de usucapião requerida, né, no próprio cartório. Então, eventualmente, o juiz já, não desde logo, mas talvez o procedimento chegue ao juiz já em estado mais avançado do que iniciar. E eu fico pensando aqui na Defensoria Pública, se a gente já tem a dificuldade de iniciar um usucapião por conta de plano da memorial e etc., como é que a gente faz isso extrajudicialmente, né, também, que é a mesma coisa, né, e às vezes a gente consegue pelo menos falar, propõe e faz depois no curso do processo como perícia. Enfim, mas eu acho que talvez esse seja um ponto positivo, talvez chegue já um pouco mais adiantado, não que dispense outras provas, eventualmente pode até dispensar, mas talvez já chegue um pouco mais adiantado. E aí a questão dos custos da Defensoria Pública, acho que não só em relação à ata notarial, e aqui eu não sei se de repente a própria corregedoria, ou por lei específica estadual, não criará também um valor para este procedimento de usucapião extrajudicial, né? Além da ata, você tem um valor para o processamento desse procedimento, até porque pode surgir dúvida, diligência e etc., e tudo isso deveria ser remunerado. São, como eu disse, mais problemas do que soluções, mas veja como a gente já conseguiu avançar aqui e discutir vários aspectos aí do nosso usucapião extrajudicial. Uma palavra, eu acho que teria mudado todo o espectro desse filme. Vou pesquisar, vou fazer essa pesquisa a fundo para você descobrir quem foi o cidadão. Tenho medo que tenha sido na mesa do plenário, não, aquele que fica sentado lá em cima, que nós conhecemos bem, do plenário, não da Câmara, enfim. Eu vou pesquisar para ver qual foi essa emenda, se foi na Câmara, se foi no Senado, qual foi esse substitutivo, partiu de quem, porque realmente trocou aqui ao Portugal, como diria minha avó, e acabou com tudo. Obrigado, pessoal. Pessoal, vou abrir para perguntas, só eu que monopolizei a palavra das perguntas.
nome é Betânia, eu trabalho justamente com a São Justo Campeão aqui na Defensoria, né? E como o senhor mencionou o Júlio Danoni, de Rio Preto, e ele, para mim, ele me traz exemplos bons de atuação nessa área de regularização fundiária, sempre nos trouxe para a Defensoria exemplos de regularização fundiária exitosas em Rio Preto, e pelo conhecimento que me foi passado, foi exitoso lá essa regularização fundiária por conta da disponibilidade do poder público em avançar nessa situação, né, nessa regularização. O que falta para o poder público da cidade de São Paulo fazer, qual é a dificuldade, aonde está o entrave que a gente não consegue proceder nem minimamente com o que aconteceu em Rio Preto? Eu acredito que o doutor deva conhecer o processo lá. Tá. Eu vou deixar o Dr. Felipe mais feliz, porque tem uma medida provisória, na verdade tem um projeto de uma medida provisória que eu tive conhecimento, porque ele deve alterar também a parte da regularização fundiária urbana. E esse projeto, pelo menos do jeito que está hoje, ele altera novamente a redação desse artigo 216A e coloca então que a ausência de manifestação presume-se anuência. Então desfaz tudo isso e o Dr. Felipe vai ficar mais feliz. Com relação à regularização fundiária de São José do Rio Preto, eu conheço bem porque eu era o secretário de habitação de lá. Fui eu quem a realizei em conjunto com outros técnicos. Por que lá deu certo e na grande maioria dos locais não dá? Porque lá teve união de órgãos públicos. Lá a Defensoria é grande parceira do município, o Ministério Público, o próprio município é engajado, o juiz corregedor. O único que não foi parceiro lá foram os registradores de imóveis. Mas por um lado foi bom, porque foi as dificuldades que eles impuseram que geraram as dúvidas junto à corregedoria, que geraram os provimentos do Estado de São Paulo e as correções. Então o que a gente nota muitas vezes no Estado, agora eu aqui atendendo diariamente os municípios, eu noto um desconhecimento do poder público como um todo, de regularização fundiária. Então a gente olha lá, o Ministério Público ainda propondo ação civil pública de regularização fundiária, pautada na Lei 6766 de 79, e sendo que tem uma legislação de 2009 para regrar a primeira legislação do Brasil regrando a regularização fundiária. Não se aplica a 6766 no tema. Então há um desconhecimento. Há um desconhecimento e precariedade dos municípios, que não tem corpo técnico capacitado, e há uma grande desunião. Nem sempre a gente nota um interesse público prevalecer na gestão pública, né? O interesse público é um só, é ajudar o cidadão. E é isso que tem que prevalecer. Só que nem sempre a gente nota esse interesse. Por isso que não se obtém muitos resultados. Então o que era feito em Rio Preto? Rio Preto montou uma equipe competente para fazer regularização fundiária, multidisciplinar, engenheiros, arquitetos, advogados, assistente social, cadastrando moradores, fazendo plantas, fazendo reunião com a população no sentido de convencê-las. Chegado em um certo estágio, criamos lá o mutirão da legalidade, onde levávamos ao bairro, foi assim que o Júlio, que eu até o conheci, levávamos aos bairros objeto de regularização várias autoridades públicas, todas do mesmo lado da mesa, para mostrar que o programa de regularização não era uma mera propaganda política, que não era um município pensando em eleger um vereador, um prefeito, um deputado, algo tipo. Então colocava lá na mesa o promotor de justiça, colocava o defensor público, o tabelião, para explicar, porque a grande maioria da população não sabe nem para que serve o tabelionato de notas, o registro de imóveis, teve ocasião que compareceu, para que cada um pudesse mostrar para aquela população, até então meio esquecida, de que o poder público estava unido no sentido de auxiliá-los a resolver o problema. E assim você, ganhando a confiança da população, a regularização começou a sair. Porque, por exemplo, não adianta eu fazer planta, medir e tudo mais, se aquele morador não me apresentar os documentos dele. Não abrir a porta dele no domingo de manhã ou no sábado à noite, para o meu cadastramento, e falar, olha, como você está aqui? A que título você está? Você comprou, você invadiu, você tem um contrato? Há quanto tempo? Qual a sua renda social, a sua renda econômica? Para saber se era uma regularização de interesse social específico. Ou seja, isso só acontece havendo um convencimento da população.
A defensoria em específico foi muito forte lá em que sentido? Na hora que a gente conseguia regularizar o bairro, ou seja, registrar o bairro, entrava-se na fase de titular os moradores. E aí tinha os loteadores muito espertos, que a hora que o morador ia lá procurar, falou, olha, o bairro foi regularizado. Então eu preciso, por exemplo, de uma escritura, porque os provimentos até então não estavam tão avançados a ponto de permitir o registro do contrato de gaveta. Batia-se lá, o loteador falou, claro que eu dou, como o Dr. Felipe falou, paga 5 mil, paga 10 mil. Peraí, mas eu já comprei isso há 20 anos. Você já teve o proveito econômico da venda. Não, você quer seu documento? Paga. É aí que entrava a Defensoria Pública, na defesa desses cidadãos. Como? Notificava o loteador e falou, olha, vamos sentar aqui e vamos discutir como vai ser dado esse título. Então surgiram TACs no município, entre Defensoria Pública e os titulares de matrícula vivos. No que sentido? Vocês vão ter que dar a escritura. Senão eu vou entrar com 200, 500 ações de uso capião. Você vai o dia inteiro ser citado. E eu vou entrar com ação de dano coletivo, e assim sucessivamente. Então, vários dos loteadores firmaram TAC com a Defensoria Pública de São Paulo, lá em São José do Rio Preto, com o Júlio Tanoni, e tiveram prazos para cumprir. Prazos para entregar a escritura, sem cobrar, sem questionar valores, sob pena de multa diária e coisa do tipo. Ou seja, a regularização fundiária ela só vai funcionar na hora que nós, gestores públicos, operadores do direito, resolvemos nos unir e trabalhar para o povo. É assim que funciona a regularização fundiária. Nós não precisamos de muitas leis. Nós precisamos de boas pessoas trabalhando, só isso. Mais alguém? Não? Nós vamos então, eu quero agradecer novamente o Renato pela presença, o Felipe. Obrigada pelas palavras. E a gente vai dar uma pausinha de 10 minutos para o café, que já estava fora, e depois a gente volta para a última mesa.